Então, a gente vai seguir aqui o estudo, né, da Iba Viva, a gente está em João, continuamos com aquela série dos discipulados, e o tema é, e agora, João? Né, então, falando bastante a respeito do Evangelho de João. E no outro estudo semana passada, a gente falou bastante sobre o Evangelho de João, uma introdução, né? Mas, assim, para a gente poder também entrar no versículo-chave aqui, eu vou falar mais algumas coisinhas que eu assisti algumas coisas, li alguns livros, que fala também, nas 4 Bíblias que eu tenho, também tem algumas introduções e algumas coisas que eu achei interessante aqui. Então, fala que o livro de João, né, o Evangelho de João, é como entrar no Santo dos Santos, né, além do véu. O João, ele escreve esse livro para enfatizar, né, que a verdade incontroversa de que o Filho de Deus é Jesus, né, o propósito de João foi deixar claro que Jesus é Filho de Deus e que ele veio habitar entre nós. E ter fé nisso é a condição indispensável para receber a vida eterna. Ele fala, né, a revelação que Deus fez de si mesmo, lá em Êxodos 3,14, que ele falava, eu sou o que sou. Então, e Jesus também fala isso, então ele mesmo, né, ele volta a dizer do eu sou, então ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então ele enfatiza bastante o eu sou. E o Evangelho de João, né, ele apresenta Jesus de uma forma única. Por exemplo, Mateus, os outros evangelistas, o Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como um servo. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. E João apresenta Jesus como Deus. E os 3 primeiros evangelhos, que a gente fala, os evangelhos sinóticos, eu não conhecia essa palavra, né? Sinótico significa semelhantes. Então, os 3 primeiros evangelhos, eles têm muita coisa em comum, relativa, semelhante, por isso que é chamado de sinóticos. E, na verdade, a gente não tem 4 evangelhos, a gente tem um evangelho escrito de 4 pontos de vista diferentes, né? É uma biografia elaborada por 4 testemunhas. Então, cada um conta da maneira como, né, ele é peculiar, e dessa forma a gente consegue ver a mesma história contada de pontos de vista diferentes. E apóstolo Paulo, né, falava que Pedro e Tiago, junto com João, formavam um trio mais íntimo de Jesus. E João é conhecido como discípulo amado, ele mesmo, né, se diz, né, João, discípulo amado, ele mesmo se refere a ele mesmo nessas condições de discípulo amado. Deixa eu só tirar o WhatsApp aqui para não ficar fazendo biriri, biriri. E de todos os apóstolos, ele foi o único que teve aos pés da cruz. Ele foi para receber, né, a mensagem antes de Jesus expirar. Ele cuidou de Maria depois da sua morte. E depois da ascensão de Cristo, João se tornou um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. E uma outra curiosidade é que João, ele foi o único apóstolo de Jesus que teve morte natural. Os outros evangelistas, eles tiveram morte pelo viés do mártir, né? Tiveram mortes, assim, bem violentas. E João, ele foi levado para a ilha de Patmos, quando ele foi exilado, e lá ele escreveu Apocalipse. Depois ele volta, ele tem permissão para voltar para Éfeso, e quando ele já estava bem de idade avançada, ele só conseguia ir para a igreja nos braços dos discípulos dele, né, de João, os seus alunos, vamos dizer assim.
E ele já conseguia, ele falava poucas palavras já, devido à sua idade avançada, e ele costumava dizer, filhinhos, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E os seus alunos ali, os seus discípulos, discípulos de João, eles perguntavam, né, cansados de sempre ouvir a mesma coisa, eles perguntavam, mestre, por que fala só isso, né? Isso é um grande mandamento? Aí ele fala assim, ó, se apenas isto for feito, será o suficiente. Então, ele, nas poucas palavras que ele conseguia dizer, ele dizia, amai-vos uns aos outros, né? Aí ele disse, se apenas isto conseguir fazer, já é o suficiente. De tanto que, né, a Bíblia diz, né, a Bíblia, de forma explícita, ela diz que Deus é amor, né, uma dos atributos, né, maiores do caráter de Deus é o amor. E aí os evangelistas, Mateus, ele se destina mais aos judeus, Marcos se destina mais aos romanos, Lucas aos gregos, e João é para público geral, né? Ele era tanto para os judeus como para os gentios. E o propósito maior do Evangelho de João é apresentar Jesus como o verbo divino, aquele que se fez carne, o Criador do universo, o revelador do Pai, o Salvador do mundo, e por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. A palavra crer é uma das palavras que mais tem a ver com o Evangelho de João. Ele fala 98 vezes a palavra crer no seu Evangelho. E crer significa confessar a verdade como verdade, significa confiar, né? Crer em Jesus é colocar plena confiança nele como Salvador, não só na mensagem, mas na pessoa dele. Também uma outra curiosidade é que o Evangelho de João, ele não aborda muitas coisas que os outros evangelhos abordam. Praticamente 90% daquilo que está no Evangelho de João não está nos outros 3 evangelhos. Então, tem muita coisa do ponto de vista de João que a gente não ouve falar no Evangelho dos outros, né? Ele não fala sobre as parábolas, ele não dá tanta ênfase nos milagres. Então, o foco dele é dizer que Jesus é filho de Deus, ele fala sobre o amor, então é um evangelho diferenciado. E o versículo-chave dessa semana, né, que a gente foi instruída a passar esse estudo para vocês, é no João, capítulo 13, pulou bastante ali, né, seria legal esse mês a gente estar lendo todo o Evangelho de João, que é um evangelho que não leva um mês, provavelmente leva mais tempo, que não é a velocidade em que a gente estuda, é a qualidade daquilo que a gente aprende. Antes a gente ficar uma semana num capítulo, né, mas fazer aquilo virar prática do que ficar querendo velocidade. Mas já pulamos ali para João 13, e o versículo-chave está lá de 12 a 15, que diz assim, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e sim, com razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Para que, mas o versículo 16 é muito importante, o 16 e 17, diz assim, ó, eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, a partir desse ponto, a partir do capítulo 13, Jesus, ele não se dirige mais ao povo, ele não se dirige mais à multidão, ele se dirige aos seus discípulos, né? Ele como se ele estivesse fazendo uma despedida para aqueles que estavam mais próximos dele. É como se tivesse ali encerrado o que ele tinha para dizer para todos e fosse se dirigir, né, exclusivamente ali para os seus discípulos. É uma mensagem de despedida, né? Dos versículos de 1 a 5, ele destaca 2 verdades muito importantes. Aqui, aquilo que Jesus sabia e, frente a isso, aquilo que ele fez. Ele sabia que a hora dele havia chegado. Várias vezes durante o ministério dele, ele falava, por exemplo,
com a sua mãe lá no capítulo 2, versículo 4, Jesus disse para sua mãe, a minha hora ainda não é chegada, né? Depois os guardas não puderam prendê-lo lá no capítulo 7, porque a hora ainda não havia chegado. Então, aí, nisso ainda não estava na hora. Lá no capítulo 17, tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para Getsemane, Jesus disse, Pai, chegou a hora. Então, Jesus sabia que era chegada a hora. Jesus sabia que ele seria traído por Judas. Lá em João 13, versículo 2, diz assim, enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse Jesus. Eu assisti uma pregação inteira só sobre isso. Então, o diabo, ele coloca na nossa mente pensamentos, né? Ele consegue colocar na nossa mente pensamentos. Judas poderia não ter dado ouvidos a esses pensamentos. Então, cabe a nós levarmos os nossos pensamentos à luz da Bíblia para ver se coincidem com a palavra de Deus. Quando os pensamentos não coincidem com a palavra de Deus, não são de Deus. Por isso que é tão importante que o filtro da nossa mente, do nosso coração, seja a palavra de Deus. Eu não preciso conhecer todas as falsas doutrinas, desde que eu conheça a verdadeira, porque aí eu consigo saber se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. O diabo tem poder para colocar na nossa cabeça pensamentos, né? Mas ele não tem autoridade de nos obrigar a seguir aquilo lá. Judas se deixou levar, né? Por um pensamento colocado pelo diabo na mente dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que a gente tem, né? A gente tem que levar a luz da palavra de Deus para ver se aquilo coincide, né? Acho que a Ana sempre fala para mim, né? A gente não pode impedir um passarinho de voar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele de fazer ninho. Nem tudo que a gente chega a pensar, ter medo, a gente precisa tomar como verdade. Temos que tomar muito cuidado, porque a todo tempo o mundo quer nos distrair, nos desanimar e nos colocar dúvida. Então, quando a gente tem um pensamento contrário à palavra de Deus, cabe a nós rejeitarmos esse pensamento e substituirmos declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Então, esses dias, nos devocionais que aquele nosso amigo Renato Serec me manda, que eu tenho compartilhado com vocês, tem lá os versículos chaves e tem embaixo declarando o versículo, e ele pega e declara aquilo em forma de afirmação. A gente tem que pegar esses versículos. Tem um livro da Joyce Meyer, aquela missionária, que ela declara um monte de versículos, né? Ela pega o versículo e faz em declaração, só que não tem ainda traduzido para português, só tem em espanhol. Deve ser maravilhoso, né? Eu adoro pegar os versículos e transformar em oração, porque a gente pega lá, né, e vai transformando aquilo para que a gente ore por aquilo, né? A oração tem poder, a palavra de Deus tem poder. Então, Jesus, ele sabia tudo que o Pai lhe havia confiado, e mesmo nessa hora de angústia, de humilhação, ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo e para onde ele retornaria. Eu tenho feito muito isso com o Antônio esses dias. Independente do que aquilo que a escola exige dele, ele tem que saber quem ele é em Cristo, qual o pertencimento dele. Quando a gente entende o nosso pertencimento, a gente para de colocar as nossas expectativas naquilo que o mundo exige de nós, né? A gente não é aquilo que a gente faz no trabalho, a gente não é aquilo que a gente é na sociedade, a gente é aquilo que a gente é para Deus. Quando a gente entende o nosso pertencimento, a gente passa a olhar a vida de outra forma, né? Lá na Bíblia tem que, mesmo que, ainda que pai e mãe nos abandonam, Deus nos acolhe, né? Então, nós somos dele, não importa o nosso DNA, ele é o nosso pai. A partir do momento que somos filhos, porque cremos em Jesus, a gente faz parte dessa filiação, desse amor paterno, né? Não somos mais chamados escravos, nós somos filhos, nós somos amigos. Então, o que Jesus fez frente a tudo isso que ele sabia, né? Ele não era uma vítima indefesa, ele não era um mártir, ele era o redentor, ele estava cumprindo plenamente o projeto do Pai. E Jesus amou seus discípulos até o fim, mesmo sabendo que eles o abandonariam, que logo depois Judas o trairia, Pedro negaria, os outros se dispersariam, ele amou até o fim. Aqueles a quem Jesus ama desde o princípio, ele ama até o fim. Aqueles que vão a ele jamais são lançados fora.
A eleição, gente, ela é incondicional. A gente está estudando Gênesis e mostra, né, como Jacó enganou o pai e fez aquele teatro junto, né, macuminado ali com a Rebeca para enganar Isaac para receber a bênção que não era, né, a primogenitura não era dele. Então não foi pelo mérito dele, ele foi um mentiroso, mas a eleição ela é divina, ela independe da nossa conduta, né? Porque Deus nos separa e nos escolhe. Com certeza a gente deve, por isso, por amor, por temor, né, fazer o melhor, mas independe, né? Quem escolhe é Ele, quem nos capacita é Ele. Então, Jesus amou seus discípulos independente do que eles fariam, né? Ele consegue ver além, né? É isso que a gente tem que ver além daquilo que as pessoas fazem, né? Não pelo que elas fazem, mas por quem elas são em Cristo. E com esse gesto, Jesus nos ensina que os privilégios dos discípulos não deveriam implicar em orgulho. Quando alguém fala assim, você faz parte do grupo VIP, o que as pessoas pensam? Privilégio, eu quero regalia, eu quero fama, eu quero reconhecimento. E Jesus veio para fazer esse lava-pés aqui, não pelo ritual externo, mas por aquilo que isso significava, né? Então, com isso, ele consegue mostrar para os seus discípulos que ele, na sua humildade, né, ele sendo rico, ele se fez pobre. Ele sendo rei, ele se fez servo. Ele sendo Deus, ele se fez homem. Ele acabou com o orgulho daqueles que estavam ali só pensando quem seria o maior no reino de Deus, né? E ali todo mundo vendo ali, porque o que acontece naquela época? Não tinha rua pavimentada, não tinha rua asfaltada, eles andavam de sandália. Eu fui com o Antônio no parquinho esses dias, eu fui de sandália, até hoje minha sandália tá marrom, não consigo lavar, não sai a terra. Imagina eles vindo a pé, a terra que ficava nos pés deles, e a hora que eles entram naquela sala com Jesus, esse lava-pés era uma responsabilidade, uma atividade do servo mais humilde da casa. E ali não tinha naquele cenáculo, era uma sala para eles. E ali ficou um esperando o outro para ver quem que ia fazer. E Jesus pega, tira a sua capa. Quando fala tira a sua capa, o que isso faz a gente lembrar também? Naquela hora ele deixou de ser o líder, mas não porque ele se diminuiu, ele fez com que o serviço fosse dignificado. Ele deu crédito para servir, ele sendo Deus, ele sendo mestre, ele se dispôs a fazer. E ele causou espanto nos discípulos. Tanto é que Pedro fala: não, o senhor não vai poder lavar os meus pés. E ele fala: se eu não fizer, eu não tenho parte com você, né? E aí nós vamos entender um pouquinho o porquê que ele fala, porque aí Pedro, né, ele tem essa ambiguidade, ele é, ao mesmo tempo que ele é 8, ele é 80, ele não queria que lavasse os pés, depois ele fala, então me banha dos pés à cabeça, eu queria tomar um banho ali com Jesus. Mas, na verdade, Jesus fala, isso não é necessário. Deixa eu ir na ordem aqui para não pular muita coisa. Então, Jesus espera que eles tomem a iniciativa, eles eram orgulhosos demais, eles estavam abrigando no coração a dúvida de quem era o mais importante entre eles, como fala Lucas lá no capítulo 22, versículo 24 a 30, e eles pensavam que esses privilégios que implicariam em grandezas, em reconhecimento, em regalias, e quando ele tira a sua capa, ele tira aquela aparência de liderança, né? Ele pega a toalha, amarra na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Com isso, Jesus repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Ele mostra com atitude que no reino de Deus maior é quem serve. Por exemplo, quando alguém está preparando um estudo, quando o pastor vai e fala, quando a gente fala aqui, é coisa de liderança? Não, é serviço, é serviço. A gente está a serviço do reino, né? A gente está ali tirando nosso tempo, eu não marco nada de terça-feira, para mim é total, assim, absoluta, nem paciente, porque eu preciso me preparar, né? Isso é serviço, isso não é liderança. Então, a liderança é o serviço, né? Hoje em dia, a gente tem muitos líderes inflamados e poucos servos. Tem muita gente lá esperando ser servido e pouca gente curvando para servir. E Jesus veio para ensinar na prática.
Então, todos nós, independentes de posição, condição financeira, idade, todos os dias podemos encontrar oportunidades e situações para praticar amor e humildade, que a gente possa estar sensível para perceber e não deixar passar essas oportunidades. Muitas vezes a gente teve um vídeo que eu mandei esses dias aí nos devocionais que mostrava uma pessoa que falou assim, eu vou parar de ver celular na fila do supermercado, e com isso ela começou a reparar tantas coisas que ela podia fazer naquele momento, e a gente fica tão distraído e perde tanta oportunidade, né, de servir, de conversar, de perceber as pessoas ao nosso redor. E Pedro fica perplexo e pergunta, Jesus, Senhor, tu me lavarás os pés? Ele diz, o Senhor nunca me lavará os pés. Jesus responde, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro diz, lava-me também as mãos, a cabeça. Pedro ali não entende o que Jesus está fazendo, ele vê, mas não compreende. Jesus estava apontando uma purificação espiritual. A mesma linguagem de Jesus aqui é a mesma no capítulo 3, quando ele fala sobre o nascimento, o novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Do capítulo 4, quando ele fala sobre a água espiritual. Do capítulo 6, quando ele fala sobre o pão espiritual. Então, ele não estava falando da coisa física, ele estava falando da questão espiritual. Ele estava falando sobre a limpeza espiritual. E Jesus responde a Pedro que a sua ação ali só seria compreendida por ele mais tarde. Pedro viu somente um gesto físico, ele precisava compreender o que era ser lavado por Cristo. Quem não é lavado, quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com ele, como está em 1 Coríntios 6, 11. Essa é uma passagem muito simples, mas tem um significado muito profundo, né? Quando Pedro pede esse banho completo, né? Jesus responde que isso não era necessário. Aí aqui é uma parte que eu não sabia, achei muito interessante, que fala assim, ó, o banho, né? Quando ele fala banho, lavar por inteiro, é um símbolo da salvação. Isso já havia acontecido. Então, Pedro, ele não precisava novamente ser salvo, ele não precisava ser banhado de novo dessa limpeza espiritual. Isso já tinha acontecido, né? Isso seria o quê? Quando a gente banha o corpo inteiro, é a salvação. Isso é feito apenas uma vez, porque é uma dádiva eterna. A palavra grega lavar, nesse versículo, que fala só uma parte do corpo, é nipto, que significa purificação. E a palavra grega lavar, no versículo 10, que é loio, significa lavar o corpo completamente. Então, quando um pecador confia em Jesus, ele é banhado completamente dos seus pecados são perdoados, então isso é a salvação, e Deus nunca mais se lembra desses pecados. Contudo, como crentes, nós andamos neste mundo e somos contaminados. Por exemplo, os discípulos não vieram andando e foram sujando os seus pés? Então, neste caminhar, a gente vai se contaminando. Aí a gente precisa de uma constante purificação. Por isso que ele queria lavar só os pés, porque a salvação, arrependimento, crer em Jesus já tinha acontecido e é uma vez só. Agora, essa purificação, ela tem que ser constante. Por isso, né, quando lá no Antigo Testamento, quando o sacerdócio acontecia, a consagração deles tinha esse banho todo, mas toda vez que eles iam entrar no Santo dos Santos, eles precisavam se purificar, lavando os pés e as mãos. Então, uma vez salvo, sempre salvo, mas a gente tem que estar sempre se purificando, porque a gente vai se contaminando ao longo do caminho, né? Então, a gente não precisa de uma nova justificação, mas de constante purificação. As Escrituras dizem, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ao confessar os pecados, que a gente continua fazendo, porque a gente está num processo, a gente tem que ser purificado. Então, a gente vai confessando e ele vai nos purificando, que seria essa questão do lava-pés, né? Quando andamos na luz, temos comunhão com Cristo. Quando somos purificados, temos intimidade.
Esse ato de Jesus lavar os pés é uma intimidade, né? Então, quando a gente se purifica diariamente pedindo perdão, levando o nosso coração contrito a Deus, a gente vai ganhando intimidade, porque só quem lava os pés é uma pessoa que consegue ter essa intimidade. Jesus tinha intimidade ali com seus discípulos. Já o banho é uma referência ao cancelamento inicial do pecado, né? Aquela questão da culpa, aí que a pessoa se regenera. E essa lavagem dos pés é a remoção regular da impureza por meio da confissão dos pecados, né? E uma vida de acordo com a sua palavra, porque se a gente pedir perdão e, na verdade, não se arrepender, a gente não muda a nossa atitude. Então, isso não é arrependimento, é remorso, é medo das consequências. Nós tivemos uma vez um estudo que falava sobre isso, né? Que é que quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente muda as nossas atitudes. E Pedro precisava, assim como nós também precisamos entender, que os salvos necessitam de contínua purificação, precisamos ser lavados continuamente, purificados das nossas impurezas. E o mesmo sangue que nos lavou em nossa conversão nos purifica diariamente em nossa santificação. Santificação é um processo, né? Santo não é aquele que não peca, é aquele que se separou, está separado das impurezas. Então, nós temos no Antigo Testamento, né, lá em Êxodos, que está essa história do sacerdote, quando ele foi se consagrar, ele tomava um banho por inteiro, que era um ritual realizado uma vez, e quando ele ia entrar, né, no ambiente santo, ele tinha que lavar mãos e pés na bacia de bronze que ficava no átrio, está em Êxodos 30. Só então ele podia entrar no santuário. E para finalizar, o capítulo 13, ele fala assim no versículo 17, de fato sabeis essas coisas, serei bem-aventurado se as praticardes. Então, essa sequência, gente, ela é super importante. Anota essa sequência. Humildade, santidade e felicidade. Porque depois ele fala bem-aventurados aqueles que entenderam e vão praticar. Mas primeiro precisa da humildade, né? Quando ele lavou os pés, Jesus lavou os pés, ele se colocou numa posição de humildade, né? Para quê? Para uma santidade e com isso a pessoa é feliz. A felicidade ela é resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. Ele não nos ensinou apenas com palavras, mas com exemplos. O exemplo não é apenas uma forma de ensino, mas a única forma. Não adianta eu ensinar meus filhos a fazer uma coisa que eu não faço, né? Seria hipocrisia. Então, a se tornar um servo, Jesus não nos empurrou para baixo, ele nos elevou, ele dignificou o sacrifício e o serviço. Quando Jesus serve, ele dignifica o serviço, né? A vida cristã não pode se limitar ao conhecimento da verdade. Agora é forte, hein? Segura os corações que eu vou falar aqui. O conhecimento precisa gerar obediência. A felicidade não está apenas em saber, mas, sobretudo, em praticar o que se sabe, porque não somos o que sabemos ou o que sentimos, somos o que fazemos. Não adianta eu falar ou só sentir, se eu não fizer. Então, essa é a ordem: humildade, santidade e felicidade, sujeitar-se ao Pai, manter a vida pura e servir os outros. Essa é a fórmula de Deus para a verdadeira alegria espiritual. Agora, o finalzinho é forte. Diz assim: o conhecimento sem amor envaidece. Né? Se a gente só conhece e não ama, a pessoa fica orgulhosa. A fé sem obras é morta. O conhecimento sem obediência nos torna mais culpados diante de Deus. Que aquele que sabe e não cumpre, é como se ele dissesse, não ligo. Então, o conhecimento sem a obediência nos torna mais culpados diante de Deus. Escuta essa: Satanás conhece a verdade, mas não tem nenhuma disposição em obedecer. Então, quando a gente conhece e não tem disposição em obedecer, a gente está ali no mesmo degrau que Satanás, porque ele também conhece,
mas ele não tem disposição em obedecer. Conhecimento sem a prática descreve o caráter de Satanás e não do crente. Conhecimento sem prática descreve o caráter de Satanás e não do crente. Um crente feliz é aquele que não apenas conhece, mas pratica o que conhece. De nada adianta conhecermos a verdade se não somos transformados por ela. Essa frase eu vou falar de novo para a gente encerrar. De nada adianta conhecermos a verdade se não formos transformados por ela. Isso aí. Forte, né? Eu achei muito forte. Podem ir lá, sim. Ai, ai. Sem palavras para comentar, né, gente? Nossa, maravilhosa palavra. Alguém que discorde, levante a mão, né? Tá. Alguém que discorde, levante a mão. Está muito bem explicado. E isso, Muito bom. mas muitas vezes a gente é acordado de algumas coisas, né? Então, isso é muito gratificante, ouvir sempre a palavra. Ouvir a verdade, né? Porque às Ouvir a vezes verdade. a gente ouve uma palavra camuflada, mas de vez em quando a gente precisa ouvir a verdade para ser chacoalhada, né? Verdade vos libertará. Amém, amém. A verdade abre os nossos olhos. Eu vou passar para verdade vocês nos por ajuda. escrito, tá? Essas partes, assim, que eu achei mais... Isso, passa assim no Isso. grupo, o pessoal vai gostar. Muito bom, amor, muito bom. Eu falei que nem precisa voltar a dar estudo. Tá ótimo bom. assim. Tá bom. Vai nessa. Está ótimo. Tá bom assim, não tá, Mercedes? Eu Nossa, já está estou me ótimo. aposentando, já estou aposentando. Não, a gente não quer que se aposenta, mas a Mônica passou os estudos maravilhosamente bem. É um dom mesmo, né? É um dom dela. E o que é muito bom é que quando a gente vai falar da palavra, a gente estuda muito. Eu me lembro que quando eu dava estudo, eu antes, na semana, eu estudava muito, procurava muita coisa. A gente aprende mais, né? Verdade. E isso é muito bom. Agora eu estou meia velha, a cabeça não ajuda, agora eu só escuto. É isso aí. Muito bom, queridas. Deus abençoe vocês e que essa palavra toque fundo no coração de cada uma de vocês, tá bom? Nós todos Sempre bom. Depois a Mônica manda ouvir de novo, uma hora que você estiver preparando o jantar, o almoço, põe de novo para ouvir e para reter mais um pouquinho daquilo, né, que foi falado. Eu sempre anoto bastante coisa, no dia seguinte pego o meu caderninho aqui, dou uma lida, é sempre bom para a gente reter mais ainda, né, e pedir para o Espírito Santo de Deus fixar essa palavra no nosso coração, para que nós possamos crescer, né? Tá bom, então. E continuar lendo o Evangelho de João, que aí quando a gente ouve, a gente fala, é isso mesmo que eu li. Muito bom. É isso aí, queridas. Eu sei que a Amor tem um compromisso agora, então nós já vamos nos despedir, tá bom? Com todos. Boa tarde. Para todas vocês, Gracinete entrou mais tarde, Janaína está lá cuidando do filhote, muito bem. Beijo para todas, viu? Vamos lembrar de orar pelo Antônio José, que vai operar agora às 5 da tarde, tá bom? Certo. Muito obrigada, querida. Eu que muito agradeço, meninas. Deus Beijo, abençoe sua Obrigada, vida. Deus te abençoe. Viu? Tchau. Tchau. Tchau.